Oi, gente querida, seja bem-vinda a mais um estudo do livro de Mateus. E nós estamos no capítulo 14. Falamos até aqui nós estamos no versículo 12 do capítulo 14. Nesse texto, nós falamos sobre o elemento culpa, como que ele age na mente humana, o que ele gera em nós, como a culpa distorce a nossa interpretação dos fatos. Então, nós falamos ali como Herodes se sentiu culpado e como, tanto o processo cognitivo quanto emocional de Herodes, na interpretação do que estava acontecendo ao seu redor, como que eles foram afetados por essa culpa, né, que Herodes carregou em razão de ter decretado a morte de João Batista. E dando continuidade, eu quero falar ainda dentro desse texto ainda sobre um tema que dentro da vida cristã, ao longo de todos esses anos, eu tenho percebido uma interpretação equivocada, uma interpretação que não traduz de fato a importância que Jesus não deu a ela. Né? A gente dá importância a coisas que Jesus não deu importância e que na vida da história do Evangelho também não foi dada importância, que é a morte dos santos de Deus, a morte de homens e mulheres de Deus. Nesse texto de João Batista, que é degolado sob uma argumentação tão banal, da maneira como foi, né? Herodes ali faz uma promessa à filha de Herodias, e a filha de Herodias dançando para Herodes. Herodes gosta e pede a ele a cabeça de João Batista por conta de tudo que havia acontecido antes. Eu já te contei essa história aqui, no vídeo anterior você vai compreender bem. E João Batista morre por causa de um desejo. João Batista morre por causa de um espírito na carne, como diria Paulo mais tarde, lá em Romanos 7, um espírito que desejou a contemplação de um desejo. Então, veja, um espírito de Herodes que desejou algo extremamente fútil, desejo por uma mulher, e João Batista, então, morre por causa disso. E o que essa morte de João Batista, ainda dentro desse texto, principalmente ali, você vê mais no versículo 10 ao 12, que é o momento em que se fala do decreto de Herodes mandando degolar João Batista, você vê que como a morte, a maneira como nós morremos, não traduz a maneira como nós vivemos. E eu acho que essa é a temática desse ensinamento também, que eu não poderia deixar de passar e de falar dele nesse breve texto aqui de Mateus 14. Como que a maneira como nós morremos em nada se traduz a maneira como nós vivemos. João Batista, que era um homem, como eu já falei, que Jesus falou que até aquele momento não havia nascido de mulher um homem como João Batista, um homem que foi precursor de Jesus, o último dos profetas, o próprio Jesus vai dizer, até então, e um homem que se alegrou com a vida de Jesus, um homem que não fez milagres, mas o próprio apóstolo João vai dizer que não houve, que tudo que ele falou, aliás, acerca de Jesus, era certo. Tudo o que ele falou era verdade. Não fez milagre, mas tudo o que ele falou sobre Jesus era verdade. Então, daí, a gente, embora não vivendo na época, a gente consegue compreender cabalmente a importância desse homem para o Evangelho e como ele era amado por Jesus. E ele morre de uma forma muito banal. E quando a gente vai estudar a forma como os discípulos de Jesus morreram, os apóstolos de Jesus morreram, você tem essa mesma compreensão de que a forma como esses homens morreram não se traduz, não traduz a forma
a importância, a profundidade como esses homens viveram. Pela história bíblica, a gente sabe que todos eles morreram de maneira absurda. O próprio apóstolo Paulo morreu degolado, Pedro morreu numa cruz de cabeça para baixo, porque a história nos diz que ele não aceitou morrer como seu mestre Jesus. O apóstolo Tiago também foi morto. O próprio João, o apóstolo João, que foi morto sozinho na ilha de Patmos. Enfim, e tantas outras histórias e homens que viveram no anonimato, viveram sem terem os seus nomes nas mídias e serem até reconhecidos na história do Evangelho. Eu creio que quando nós tivermos a grande história, né, da humanidade passada no telão, a gente vai se surpreender com muita gente simples que nos precederá. Gente simples, gente que não era líder religioso, gente que nunca se sentou num púlpito e talvez gente que nunca nem tenha entrado dentro de uma igreja e que vai nos preceder com honra e com muita honra. E essa morte de João nos ensina então, de João Batista, nos ensina então a dar importância ao que de fato importa no reino de Deus, né? Nos ajuda a olhar com muita verdade e amadurece também os nossos conceitos sobre o que é importante, sobre o que interfere, sobre o que a gente precisa pensar a respeito das nossas próprias vidas. Às vezes eu vejo pessoas dando a importância a coisas que não dizem nada a respeito daquela pessoa que morreu. Às vezes a gente valoriza demais a forma como a pessoa morreu, para o bem e para o mal, e a gente não valoriza de fato, a gente não pensa de fato de como aquela pessoa viveu. Esse é o ensinamento que a morte de João Batista e tantas mortes que nos antecederam e outras que acontecem nos dias de hoje, tantas mortes significam para nós. A gente precisa aprender a ressignificar não como as pessoas morreram, mas como elas viveram. E a gente precisa, a partir daí também, ressignificar a nossa própria existência. O que de fato a gente tem feito enquanto estamos vivos. Porque a maneira como a gente morre não diz nada a nosso respeito, nem para nós, enquanto humanos, e menos ainda no mundo espiritual, quando nós partirmos dessa vida para a eternidade. Então, quando eu olho para a morte de João Batista, e não me traz um ensinamento só no tocante à morte. Pelo contrário, né? A morte de João Batista me ensina a viver uma vida, me ensina e ensina você também a viver uma vida sempre em busca da verdade. Até quando ele esteve preso e mandou os seus discípulos perguntarem a Jesus: o Senhor é realmente aquele que haveria de vir? E mesmo assim, já tendo visto o batizado de Jesus, o que é perfeitamente compreensível, uma pessoa que está isolada, presa, como estava João Batista à época, a gente passa então a compreender com mais profundidade, com mais seriedade ainda, quão importante é, ao longo dessa caminhada, nós elegermos o princípio do amor, o princípio da verdade, o princípio da justiça, o princípio da equidade, como padrões da nossa existência, padrões éticos da nossa existência, padrões que não estão linkados a um padrão religioso. E quando eu digo religioso, eu digo aquilo, eu estou falando de uma religiosidade meramente formal, meramente virtual, que é uma linguagem que a gente compreende bem nos dias atuais, né? Uma linguagem instagramável. Não, em Jesus nada disso faz referência a uma vida espiritualizada, né? E é isso que o Espírito do Evangelho, em toda a sua dimensão,
de reflexão ele traz para mim e para você aqui. Então, a partir de hoje, daqui para frente, se é que você já não faz isso, né? Aprenda a elencar para a sua existência, para esses dias de vivacidade que você possui sobre a Terra, a eleger os elementos fundamentais, os elementos que construam, né, essa espiritualidade de Jesus em você. E não fique se baseando em uma espiritualidade instagramável e religiosa, né? É uma espiritualidade que não condiz com os princípios de Jesus. E aprenda a valorizar aquilo que de fato reflete o caminho, a verdade e a vida. Essa é a reflexão que eu deixo para mim e para você. E que o Espírito Santo de Deus traga à nossa compreensão muitas, muitas, muitas outras aprendizagens para nós nesse dia. Eu te aguardo. Até a próxima.